No ano de 1989 foi lançado o filme do Batman, estrelado por Michael Keaton. Nesse filme, ele pilotava um Batmóvel que, em um momento de uma curva, lançava uma corda que se prendia numa estrutura de aço e permitia ao veículo fazer essa curva. Os demais carros que não tinham esse artifício acabavam por não conseguir completar a trajetória, eles derrapavam. Foi aí que eu tive um desejo de entender como é que funcionavam as forças em trajetórias curvas. Eu sou o professor Douglas Gomes de Física e convido você a assistir ao nosso vídeo. Quer aprender física? Inscreva-se no nosso canal. Se você gostar do nosso vídeo, deixe o seu joinha que o YouTube vai entender que esse tipo de vídeo é interessante para você. Ative as notificações que sempre que no nosso canal algo novo for lançado, você vai ser o primeiro a saber. E ainda digo mais, se você quiser aprender metodicamente um pouco mais sobre física para o Enem, tem o link do nosso curso aqui embaixo. Se você quiser, acesse, que a gente vai junto vencer qualquer parada. Vamos lá! A primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que uma corda exerce um tipo de força chamada força de tração. Quando ela está esticada, ela tracionada, ela puxa tudo aquilo que está conectado às suas extremidades. Ela seria um meio através do qual dois objetos se puxam, como é este caso aqui na nossa figura. O Batmóvel, ele é puxado por essa força de tração, que acaba sendo orientado nessa direção e neste sentido. Então, bem aqui nós vamos ter a força de tração atuando sobre o Batmóvel. Quando a gente adota uma corda, chamando essa corda de corda ideal, a gente nota que a força de tração é a mesma em toda a corda. Então, da mesma maneira que o Batmóvel é puxado pela corda, obviamente aquela estrutura de aço também será puxada. Então, eis que esta corda faz o intermédio da interação entre o nosso carro e a estrutura metálica que ali se encontra. Se essa estrutura metálica não for sólida, forte o suficiente, vai acontecer um grande acidente. É necessário que, para que o Batman conseguisse fazer essa trajetória curva com seu Batmóvel sem maiores dores de cabeça, a gente tivesse uma estrutura bem firme. E no caso desse problema, foi uma estrutura de aço bem resistente. Por isso, o ator conseguiu interpretar bem esta parte do seu papel. Agora, isso quer dizer que para toda curva é necessário uma força apontando para o centro? Sim, alguma força deve apontar para o centro ou ter uma componente, uma projeção na direção do centro. A gente diz que a resultante das forças que devem atuar sobre o objeto deve ou ela própria apontar para o centro, e aí nós teríamos um movimento circular e uniforme, ou ter uma componente, uma parcela dela apontando nessa direção do centro. Essa componente que aponta na direção do centro é o que nós chamamos de componente centrípeta da força resultante. Muitos livros didáticos chamam isso de resultante centrípeta, ou simplesmente, e aí eu não gosto de falar, força centrípeta. Porque a centrípeta, ela não é uma força que está representando a interação entre duas coisas. Ela é uma resultante, ou seja, várias forças estão acontecendo aqui e nesse caso talvez você pense, a força de tração é a força centrípeta? Muito provavelmente há também um atrito das rodas com o solo, tendo alguma componente nessa direção. Então, a força de tração não é a resultante centrípeta. Pode haver outras forças com componentes na direção do centro, dependendo do problema analisado. E é em cima disso que nós vamos continuar a nossa explicação. Vem comigo! Nesta representação, nós temos um objeto fazendo uma trajetória curva. Este objeto tem um vetor velocidade que caracteriza a direção do movimento. A gente chama isso aqui de direção tangencial à trajetória. A nosso vetor velocidade, ele indica esta direção. Bom, na análise do movimento,
nós verificamos que de todas as forças que atuam sobre esse objeto, a força resultante disso tudo acaba dando este vetor aqui de vermelho que a gente está representando. O que isso quer dizer? Que este vetor resultante, ele tem componente na direção tangencial e na direção radial. Direção radial é a direção do raio da trajetória curva. E esta direção radial passa pelo centro de curvatura da trajetória. Nós podemos agora decompor este vetor força resultante. Note que esta daqui seria a componente da força resultante na direção tangencial e esta outra a componente da força resultante na direção radial. Nós chamamos esta daqui na direção radial de componente centrípeta da força resultante. E é isso que permite a existência da curva. A componente centrípeta permite a curva da trajetória, enquanto que a tangencial é quem vai fazer o veículo ganhar ou perder valor, intensidade da velocidade, rapidez de movimento. Agora, quando você pega um automóvel, como é que pode acontecer isso? Bem, de qualquer maneira, é possível demonstrar matematicamente, usando algumas aproximações da geometria, que o valor desta resultante centrípeta vai depender de dois fatores primordiais, da velocidade e do raio de curvatura. É possível demonstrar que o valor desta força resultante apontando para o centro deve ser igual a o produto da massa pela velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Aí você me pergunta, e o que isso quer dizer? Qual é o significado? Que quanto maior a velocidade que você quiser desenvolver na curva, mais força vai ser necessária para você conseguir fazer a curva. Ora, tenta você correndo fazer uma curva, você vai ver que é mais difícil do que você simplesmente andando fazer uma curva. Você tem aquela tendência de derrapar, é necessário mais força para fazer curvas em alta velocidade. Por outro lado, se você puder dirigir um automóvel, vai ver que curvas de grande raio, note, quando eu aumento o denominador, que neste caso é o raio, grande raio de curvatura, são forças mais, aliás, são trajetórias mais fáceis de se fazer, porque vai exigir menos força. Por outro lado, uma curva mais fechada, uma curva de raio menor, ela é mais difícil de se fazer, vai precisar de mais força, por isso você tem maior risco de derrapagem, porque em geral, quem ajuda a fazer a força centrípeta, quem é atuante como força centrípeta costuma ser o atrito, ou entre os pneus e o solo, no caso de um veículo, ou entre os seus tênis e o solo, entre o piso em que você está transitando. Vamos ver mais? Aqui nós temos as vistas do movimento de um carro numa trajetória plana. Como assim? Imagine que você tem um veículo que está fazendo uma curva, uma rotatória, por exemplo, numa pista perfeitamente plana e horizontal. Essa pista está na horizontal. Se você estivesse vendo isso daqui de frente, né, a curva estaria acontecendo dessa maneira, ó. Aquela árvore que está ali você estaria vendo de frente, o carro viria por aqui, faria a curva e entraria nesta direção. Visto de cima, o movimento seria desta forma. Isso daqui é a vista superior daquele caso que a gente está estudando. Nós vamos representar as forças que vão atuar sobre este veículo. Primeira força que a gente pode colocar, e eu vou colocar bem aqui, seria a força peso com que a Terra o atrai. Esta força é vertical e para baixo. Então vamos representar aqui a nossa força peso. Outra coisa que vai acontecer. Tá vendo nessa representação peso?
Na perspectiva que a gente tem aqui em cima, nesse desenho mais chique, né? A força-peso estaria desta forma. Olha aqui a força-peso para baixo. Se nós viermos para esta representação, visto de cima, a força-peso estaria entrando aqui na Terra, entrando no plano do nosso desenho. Quando isso acontece, existe uma estratégia para nós representarmos o vetor, que é um x. Então, o vetor força-peso nesta circunstância seria representado por um x, porque está entrando aqui na figura que nós estamos fazendo. Agora, por que que este carro permanece na horizontal? Porque a força normal de contato com o chão irá segurá-lo. Esta força normal, né, na verdade, é um conjunto de forças de contato normais com os pneus, mas nós vamos representar apenas por uma, seria vertical e para cima. Eis aqui a representação da força normal neste primeiro caso. No segundo caso, aqui, ó, na nossa perspectiva, a força normal seria deste jeito, ó, nesta visualização. Por outro lado, você talvez chegue e pergunte, professor Douglas, e como é que seria esta força normal colocada aqui? Ela seria para cima, né? Nesta direção e nesse sentido. Quando a gente tem isso, a gente representa desta forma, ó, com um pontinho, o vetor em questão. Então, este pontinho vai representar para nós a força normal. Bem, mas numa curva, você sabe que o carro ele tende a deslizar para fora da curva. Professor, como assim? É uma tendência que existe naturalmente quando você está fazendo uma curva. Se você não tiver o atrito, você tende a deslizar para fora da curva. E é por isso que é importante o uso de pneus adequados, pneus novos, pneus em bons estados, né? Em bom estado. Agora, eu posso então dizer que há uma tendência de deslizar para fora. Vou fazer isso daqui só de verde, ó. Essa daqui vai representar a tendência. Mas o estudo do atrito diz que este atrito vai sempre atuar ou contrário ao deslizamento, se o deslizamento estiver acontecendo, ou contrário à tendência de deslizar, caso não haja deslizamento. Que é o nosso caso. A força de atrito, então, entre os pneus e o solo vai ser aqui para o centro e vai ser a única força apontando para o centro. Nesta representação, o atrito estaria assim. Nesta outra representação, o atrito estaria assim. E naquela representação ali de cima, o atrito estaria desta forma. Então, estou desenhando aqui para você de várias maneiras como você seria capaz de enxergar este atrito, para ficar mais fácil de visualizar. Num problema como este, nós vamos dizer que esta força normal equilibra o peso, já que não há movimento nesta direção. Ó. A força normal de contato equilibra o peso. Esta força normal equilibra o peso, de tal maneira que o atrito vai ser a nossa resultante e estará apontando para onde? Para o centro. Então, o atrito será a nossa resultante centrípeta. Agora, você deve lembrar que o valor da força de atrito, ela pode variar de 0 até um máximo, quando este atrito é o atrito estático, o atrito sem deslizamento. Nós vamos aqui então supor que este nosso veículo está fazendo esta curva sem derrapar os pneus, sem deslizar. Se não está acontecendo deslizamento, neste caso, eu posso dizer que o atrito é estático. E o atrito estático tem um valor máximo que é igual ao tal do miestático vezes a normal. Mas veja,
A gente sabe aqui neste caso que a nossa força de atrito estática máxima é a resultante centrípeta, ou seja, é igual a m vezes v ao quadrado sobre o raio. Então eu vou colocar que neste caso, como nós estamos partindo do pressuposto que a força de atrito está no seu valor máximo, a gente vai partir do pressuposto também que este carro está com a velocidade máxima possível. O que isso quer dizer? Quando nós temos um veículo que está fazendo uma curva, existe um máximo de velocidade que ele é capaz de desenvolver ainda sem deslizar, sem perder o controle do veículo. E quando isso acontece, a gente vai ter a seguinte equação. A nossa força de atrito está sendo a resultante centrípeta, então ela vai valer m vezes v ao quadrado sobre o raio. E a nossa força normal está equilibrando o peso. Este peso é mg, então onde tem a força normal, eu vou colocar este mg. Note, o atrito é a resultante centrípeta e aqui a normal está equilibrando o peso. Nós vamos cancelar agora a massa que apareceu de um lado com a massa que apareceu do outro. E assim vamos ter uma expressão para a máxima velocidade que é possível fazer em uma curva. Quando você estiver numa curva horizontal, portanto, o máximo de velocidade que você poderá desenvolver vai depender do coeficiente de atrito entre os pneus e o solo. Por isso, mais uma vez, pneus em bom estado são fundamentais para você ter segurança no trânsito. Vai depender da gravidade, aí a gravidade a gente não tem como alterar. E vai depender do raio. Quanto maior o raio da trajetória que você estiver fazendo para a curva, maior será o valor da velocidade máxima que você poderá desenvolver. Então, quando você for fazer uma curva, se quiser fazer em alta velocidade, você vai precisar de um grande raio. Pequenos raios fazem você ter o risco de derrapar. Por isso, nada mais importante do que você ter um pouco de conhecimento para não sair fazendo bobagem. No caso do Batman, como ele queria fazer a curva em alta velocidade e o atrito não iria aguentar, ele lançou a corda para que aquela corda fizesse a força extra para que ele conseguisse fazer aquela curva. Caso contrário, ele teria derrapado e acidentes aconteceriam. Você também já deve ter visto casos em que a pista é inclinada, a gente chama isso de sobrelevada, para facilitar a curva. Em estradas, existe uma legislação sobre esta inclinação, que deve acontecer de tal maneira a fazer com que a curva aconteça independentemente do atrito entre os pneus do carro e a pista. Aí você se pergunta, mas como assim? Eu não vou precisar de atrito? Não, essa é a questão. Seria interessante a gente conseguir evitar que alguém, por conta de uma pista molhada ou pelo fato de o pneu estar desgastado, sofresse um grande acidente ao fazer uma curva. Então, uma saída seria fazer este sobrelevado, esta inclinação. As forças que vão atuar no carro continuam sendo aqui a força peso, e nós também vamos ter a componente normal da força de contato entre os pneus e o chão. Não se esqueçam de que normal significa perpendicular à superfície. Então, esta força normal é perpendicular a esta superfície. Ah, certo. E cadê o atrito? Não precisa de atrito. Imagine, por exemplo, que neste caso nós tenhamos essa pista perfeitamente lisa. Aí você fala, mas quem é que vai me ajudar a fazer a curva? Quem vai ser a nossa resultante centrípeta? Bom, você fala, nem o peso aponta para o centro, nem a normal aponta para o centro de curvatura da nossa situação aqui. Olha aqui o centro. Mas sim, nós podemos
decompor a normal e esta normal vai ter uma componente na direção deste centro. Se a gente for traçar os dois eixos, um eixo vertical e o outro eixo horizontal, nós vamos poder dizer que esta força normal tem uma componente na direção vertical, pode ser decomposta aqui, e ter uma outra componente na direção horizontal, ó. Agora vem o problema da geometria. Se este ângulo aqui é θ, como assim? Se o meu plano girou um ângulo θ, a normal... Lembra que a normal, quando a gente tem um plano aqui, se a gente tivesse este carro de Fórmula 1 aqui, que eu acabei de desenhar, na horizontal, as forças que atuariam sobre ele seriam o peso e a normal. A normal não é desse jeito, ó. Se eu tiver o piso horizontal. Por outro lado, quando eu giro o piso, a normal também gira o mesmo ângulo. Que ângulo seria este? Este ângulo θ, bem aqui de baixo, ó. Então, esta normal também se inclinou este mesmo tanto. Então, este ângulo que eu estou representando bem aqui de verde, ó, ele é aquele mesmo ângulo que está lá embaixo. Então, vamos fazer essa representação para a gente não se esquecer. Eis aqui o nosso ângulo θ. Se este ângulo θ está aí, nós podemos dizer que esta componente da normal na direção vertical teria o valor da força da normal vezes o cosseno de θ, aquela regra. A componente da força normal que está colada no θ, cosseno de θ. Já a outra componente que está separada daquele ângulo θ, a gente, para facilitar a recordação, coloca força normal vezes o seno de θ. Então nós vamos ter essas duas componentes. E aí vem uma ideia genial. Como este carro não sobe nem desce, ele apenas faz curva, esta componente agora é que está matando o peso. Então nós vamos escrever que aquela componente força normal vezes o cosseno de θ está equilibrando o peso. Perfeito? Excelente. Agora quem sobra como nossa resultante? A outra componente da normal. Então, esta componente da normal é a nossa resultante centrípeta. Professor, e agora? A gente pode escrever, então, que o valor de Fn vezes o seno de θ é igual a m, aliás, vai ser a nossa força resultante apontando para o centro. E olha, já montamos duas equações. Neste caso, podemos ainda melhorar a história. Lembra que eu falei para você que a resultante centrípeta seria m vezes v ao quadrado sobre r? E o peso é mg. Você fala, Douglas, e agora o que eu faço? Você vem aqui para sumir com esta normal, divide a expressão de cima pela de baixo. Como assim? Isso é meramente um artifício matemático. Você usa esse artifício para obter um resultado. Bem, dividindo as duas expressões, cancelam-se as normais, cancelam-se as massas e depois de algum trabalho matemático, nós chegamos a esta expressão. Pause o vídeo e tente você fazer essa conta. Olha como esta expressão é interessante. A velocidade que você deverá desenvolver para não depender do atrito deve ser a raiz quadrada da tangente de θ vezes g vezes r. Lembrando, fazendo um comparativo,
Na situação anterior, no lugar da tangente de θ, aparecia o μ estático. Então nós podemos dizer que, se você quer fazer uma curva na horizontal, você vai depender do atrito. Se você não quiser depender do atrito, você pode inclinar esta curva, que fazendo esta inclinação, você vai conseguir desenvolver a velocidade que você deseja. Agora, o valor da velocidade seria, aliás, o valor da tangente do ângulo de inclinação corresponderia ao valor do μ estático necessário caso a pista fosse horizontal. Bem, com isso nós terminamos aqui o nosso encontro a respeito dessas forças. Se você quiser aprender um pouco mais, nós temos um curso de mecânica para o Enem, cujo link está aqui embaixo. Se você gostou, deixe o seu joinha, se inscreva no canal. Peça as notificações, que assim, sempre que um vídeo novo for lançado, você vai ser avisado. Ficamos por aqui, um forte abraço e até um próximo encontro.